No Pergunte Qualquer Coisa de hoje, a gente tem algumas perguntas aqui, perguntas que foram enviadas pelo Instagram. Todos os cultos de noite, nós vamos responder perguntas. Você pode enviar perguntas, se quer perguntar, é o culto da noite, nós vamos responder. Eu não sei, mais ou menos, vou tentar responder. Vamos lá. José Adelson Souza, como combater o falso ensino sem perder o verdadeiro foco do Evangelho? Muitos focam em combater heresias, mas esquecem das práticas cristãs prioritárias. Nós podemos viver, nos tornarmos pessoas que estamos loucamente imbuídos, envolvidos em combater o falso ensino e não em proclamar a verdadeira essência. Nós precisamos ter uma coisa em nossa mente. Precisamos falar mais sobre o que o Evangelho é do que o Evangelho não é. O que eu diria para pessoas que estão ouvindo isso pela internet, aqui na igreja, é fujam de igrejas, de pregadores que são excepcionais em dizer o que o Evangelho não é. Nós precisamos de um trabalho apologético de defesa da fé para dizer o que o Evangelho não é. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é o que o Evangelho é. Então, eu acredito que como combater o falso ensino sem perder o verdadeiro foco do Evangelho. Uma outra coisa aqui, respondendo a isso. Se ensinarmos o verdadeiro Evangelho, ele, por si só, já é um antídoto contra o erro. Muitas vezes você só prega, entre aspas, você está pregando o Evangelho, pregando, quando vem algo herético, um falso Evangelho, a igreja já nota, não, mas isso não é o que o pastor está pregando, isso não é o que a Bíblia diz, isso não é o que eu tenho aprendido com os irmãos. Então, o nosso foco ser colocado sobre o que o Evangelho é, e não numa guerra cultural cristã aí, como nós temos visto nos nossos dias. Pô, Jack, quem tu é para falar isso? Eu sou um cara que estou há 21 anos servindo Jesus e que fez alguns vídeos para a internet e que o que mais viralizou foram coisas que eu critiquei e devemos criticar mesmo. Mas eu digo para você, aquilo não é nem 1% do meu trabalho na igreja desde 98. Tá bom? Próximo. João Santiago. Foi bom, né? Não, pô, tinha que ser melhor. Como lidar com pastores abusadores? Pastor que dá em cima de irmãs na igreja. Devemos agir em que sentido? Cara, primeiro de tudo, você tem que congregar em uma igreja que tenha mais de um pastor. Esse pastor tem que ser confrontado, disciplinado, e dependendo do caso, se ele está usando o cargo dele, escute isso. Para mim, o pastor que dorme com uma esposa de um outro pastor, de um outro irmão, de outro pastor, ele deveria ser processado de forma civil, porque ele está utilizando o cargo dele para obter benefícios, entre aspas. Então, uma vez eu estava reunido com alguns irmãos em Brasília, e nós chegamos a essa conclusão. A igreja deveria processar, ser preso, porque é um mau uso da posição pastoral. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não podemos ter lobos no ministério pastoral. Às vezes mulheres se abrem com o pastor, estão desesperadas. Por isso também que os pastores devem aconselhar somente quando estão com suas esposas ou quando a esposa não está. Por exemplo, culto à noite, eu não sou com a minha esposa aqui, minha esposa vem só no culto da manhã. Eu chamo sempre uma irmã, o esposo dela junto para estar junto. Mas deveria ser expulso da igreja, né? Deveria ser confrontado, colocado à luz para os irmãos, para não usar o cargo dele como um lobo. Isso é um lobo. Isso é um lobo. Deveria ser confrontado. E a igreja deveria ter homens, essa é uma das razões. Homens devem colocar a mão no peito uns dos outros e dizer, daqui você não vai passar. Próximo. Johnny Matos. O que é e como deve ser feita a disciplina bíblica de um membro da igreja? O que o disciplinado está impedido de fazer em público? Bem rápido. A disciplina bíblica é um ato de amor. Em primeiro, um ato de amor a Deus. Nós estamos dizendo o que a Bíblia diz, e o que a pessoa está fazendo, nós estamos dizendo que aquilo não ecoa o que a Bíblia diz. Em segundo lugar, a disciplina é um ato de amor ao irmão que está sendo disciplinado. Nós estamos adiantando para ele como que um lembrete de um juízo que um dia vai vir, de uma disciplina eterna que é o inferno. Em terceiro lugar, a disciplina eclesiástica é um ato de amor aos irmãos. Nós estamos dizendo ao próximo, aos nossos irmãos, que aquele ato daquele irmão não é o que a Bíblia diz. E em quarto,
a disciplina é um ato de amor ao mundo. Nós estamos dizendo que não compactuamos com o ato daquele irmão. Então, a disciplina bíblica é um ato de amor. A igreja disciplina porque o Pai disciplina, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que é? Então, a disciplina bíblica é um ato de amor. Como deve ser feita? Nós entendemos a Vintage que a disciplina, você não está empurrando a pessoa para fora da igreja, você está puxando a pessoa mais para dentro. Na nossa igreja, quando alguém está disciplinado, normalmente ele é afastado de todos os trabalhos e ele tem um encontro extra durante a semana, fora o culto, fora os grupos de conexão. Nós temos um encontro extra ou com um presbítero ou com um líder de GC, ou com um irmão muito maduro do nosso meio. E essa pessoa é chamada, ela é acolhida, nós puxamos ela mais para perto, há uma prestação de contas e caminhamos junto com ela, ensinando novamente o credo apostólico, ou os 10 mandamentos, ou a oração do Pai Nosso. Nos focamos nessas práticas devocionais. Deus tem nos abençoado. Existem casos que a pessoa que está sendo disciplinada não se arrepende. Então, daí ela é excomungada da igreja. Quando a questão da excomunhão normalmente está ligado à pessoa que foi disciplinada. Se ela se arrependeu e abandonou o pecado, ela segue como cristã, membro da igreja. Na nossa igreja, os irmãos disciplinados tomam a ceia, porque a ceia é um testemunho de que a pessoa faz parte do corpo. E a disciplina não fez com que a pessoa deixasse de ser membro do corpo. Então ela segue ceando. Nós tiramos de todos os trabalhos que envolvam o anúncio público do Evangelho. E quase sempre tiramos também dos demais trabalhos, para que a pessoa fique focada no seu pecado, focada no que ela fez, buscando arrependimento, meditando na graça de Jesus. Normalmente, a disciplina bíblica ela é aplicada, resumidamente, em 3 casos. O primeiro, casos de pecados de ordem moral. 1 Coríntios 5, quando o apóstolo Paulo fala sobre aquele cara que estava dormindo com a mulher do pai dele. Então, pecados de ordem sexual, de ordem moral. Segundo, pecados do que envolve heresia. A gente pode pensar que não é tão comum, mas acontece. Pessoas defender doutrinas erradas dentro da igreja. A Vintage já passou por isso. E, em terceiro lugar, divisão. O apóstolo Paulo fala a Tito que nós devemos nos abster do homem contencioso, do homem que causa divisões. Tá bom? Próxima pergunta. Volta lá. Tinha mais uma pergunta que era... Bom, já respondi. Próxima. Luciana, alguma coisa. Luciana, ela tem um sobrenome de línguas estranhas, né? Washeimer? É nome de chimia. Tá bom? Um nome de chimia. Você vai ver esse nome nas chimias. Sempre tem, com certeza tem algum alemão fazendo vinho com esse nome. No interior aqui do estado. Tá bom? Então, quantos homens você conhece que concordam e estão dispostos a fazer o que você sugere nas reuniões a cavalo branco? Muitos. Nós temos aqui numa média de 80 homens por reunião a cavalo branco. Fora os que estão nos acompanhando, muitos homens. Muitos homens. Luciana, sobrenome de chimia, muitos homens. Próxima. Lucas Civeira. Eu amo esses nomes do Instagram. Qual o maior ofensor enviado pelo diabo contra a igreja brasileira atual? O próprio diabo. O próprio diabo. O diabo odeia a igreja de Jesus. E nós queremos dizer, o grande inimigo é o diabo. O diabo milita contra a tua vida, contra a nossa igreja. O diabo quer destruir isso aqui. O diabo só não entra aqui agora, nesse momento, nos destrói, porque o Senhor Deus está nos guardando. O diabo, o próprio diabo, não há outro. Não vamos colocar aqui grupo A, grupo B, não, o próprio diabo. O diabo é o nosso inimigo. O nosso maior inimigo, ele é invisível. Próximo. Vila Almeida. Lidar com pessoas, na maioria das vezes, sempre foi difícil. É verdade, Vila. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma visão diferente, por aí vai. Como consegue manter um grupo de pessoas em um relacionamento saudável entre elas? Eu acho que ele está perguntando sobre a igreja. Eu diria que o foco precisa ser Jesus. Nós temos gostos diferentes. Por exemplo, eu amo o Halisson. E o Halisson já começa que ele torce por um time que eu acho estúpido, o Internacional. O atacante dele é um cara que tem um faro de gol, né, Halisson? Mas nós os amamos, porque o que nos une não é o time, o que nos une não é idade, o que nos une não é gosto pessoal, o que nos une
É o sangue quente do Calvário, é o sangue de Jesus. Então, quando o foco da igreja deixa de ser Jesus e partidarismos, então o tipo de música fala muito alto, se as paredes são pretas ou são laranjas, isso começa a falar alto demais. Então, o cerne, o miolo, a essência da igreja precisa ser Jesus. Isso em casa, isso em todos os relacionamentos também. Próximo. Ministério seja diferente. Qual o maior desafio de um plantador? Então, de um plantador de igreja, o maior desafio, na minha opinião, é que os irmãos sintam o que o plantador está sentindo. Isso aqui eu aprendi com o pastor Rafael Ribas, e é que os irmãos sintam o que está no coração. Quando o plantador de igreja, ele tem dois grandes desafios, na minha opinião. O primeiro é esse é o maior desafio, e o segundo é perseverança. Então, o primeiro desafio é que a igreja sinta o que ele está sentindo. O apóstolo Paulo, ele trabalha isso diversas vezes nas suas cartas. E esse sentimento é o sentimento do próprio coração de Jesus. Nós precisamos ter nas nossas entranhas, na nossa mente, dentro de nós, esse sentimento. E se isso é absoluto ou circunstancial, eu acredito que isso é algo absoluto. Então, as duas maiores coisas, eu diria, para um plantador de igreja, se você está ouvindo isso, se você quer ser plantador de igrejas, você precisa entender isso. É quando o povo sente o que você sente. Aí você já caminhou metade do caminho. E segundo é perseverança. Porque plantação de igreja, ela acontece muito na cabeça do plantador. Nós estamos aqui hoje no ano de 2019 e eu acredito que eu já vivi na minha mente até 2040, mais ou menos. Sem mentira nenhuma, sem forçar. Já fiz muitas coisas na minha cabeça. Coisas que ocorrem hoje, eu fiz na minha cabeça há 8 anos atrás, quando sonhava em plantar uma igreja. E aconteceram só agora. Então tem coisas na minha cabeça que já ocorreram. Então perseverar para chegar nesse lugar. Não meter os pés pelas mãos, porque tem irmãos que não estão vendo isso ainda. Está na mente do plantador de igreja, e isso é muito difícil. Próxima pergunta. Núbia Cavalho. Núbia. Quando foi que você entendeu o que era a verdadeira masculinidade? Você já era casado? Quem é a sua referência hoje de masculinidade bíblica? A minha referência em masculinidade bíblica é o meu pai na fé, o Daniel. Com 15 anos de idade, eu venho de uma família, meu pai se separou da minha mãe, e o cara que me guiou para Jesus, ele é um homem de verdade. Então eu ia na casa dele, a postura dele, o porte, a forma como ele falava com as irmãs, a forma como ele conduzia a casa, o culto doméstico na casa dele, aquilo impactou minha vida de uma forma profunda. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade para pregar o evangelho, que me levava para os lugares, me colocava a pregar. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu conto toda a história. Desde os meus 15 anos de idade, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu via ele. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma namoradinha, acabei o namoro com ela, e ele me chamou para ir para a casa dele. Eu passei uma semana na casa dele. Eu me lembro dele pegar coisas bobas. Ele pegava um prato, pegava uma banana, amassava a banana, colocava açúcar, fazia, ó, Jack, é uma banana, tipo uma banana amassada aí para ti comer. Acordava de madrugada, ele e a esposa dele me acordavam para comer, tomar iogurte. E eu vi coisas de uma família, coisas que eu não tinha visto na minha casa. Então a igreja, ela supriu isso. E eu vi o disparado Daniel, o pastor Daniel Duarte, é o meu maior referencial de masculinidade. Eu não era casado, eu tinha 15 anos de idade. E foi o cara que mais influenciou minha vida em tudo. Em tudo. Próxima pergunta. Darlene Finance. Por que... Beleza. Qual a sua opinião sobre essa onda de coach nos púlpitos? Nos púlpitos eu acho ruim, gente. Eu não acho ruim ter coach. Não acho ruim. Pastor influencer digital. Não, essa questão, cara, se João Calvino tivesse aqui, ele seria um influencer digital. Ele é um influencer digital também, as pessoas leem os seus escritos. As pregações do Spurgeon, ele era um influencer da época dele. As pessoas eram influenciadas, tão influenciadas que os sermões do Spurgeon, olha aqui, eles eram editados, que quando eles iam para os Estados Unidos, Spurgeon defendia a liberação dos escravos. Então eles tiravam essas partes para publicar os sermões dele em locais que eram a favor dos escravos. Porque o Spurgeon influenciava o mundo da sua época. Então, só por causa desse nome, influencer digital, não acho errado, não acho ruim. Agora, quando o cerne não é o evangelho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós vamos na igreja, nós não ouvimos sobre a palavra pecado. Principalmente, nós não ouvimos sobre o nome de Jesus. Eu estou lendo um livro que eu estou amando, mas o escritor falou de Jesus na 4ª página, eu já fiquei angustiado. Eu estava assim, meu Deus, ele não vai falar de Jesus. E era a 4ª página, ele não tinha falado o nome de Jesus ainda. E isso me angustia. Quando eu vou no culto, eu falei com irmãos, mas eu fui no culto tal, e o pregador, ou não foi falado o nome de Jesus uma vez no culto.
Então isso me perturba quando essa onda coach invade a igreja nessa questão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós queremos que você avance, consiga um bom emprego, tenha uma boa vida, nós queremos isso. Mas o centro é Jesus. Então nós não estamos aqui dando uma palestra motivacional. Nós estamos aqui falando sobre Jesus, que tem consequências práticas. Próxima. Thalisson, como que o plantador de igreja se relaciona à própria obra de plantação? Não. Como o plantador de igreja relaciona a própria obra de plantação e o trabalho normal? Ah, tá, a questão do trabalho secular, né? Como foi sua experiência? Cara, eu digo assim, nós começamos a igreja do zero e isso foi muito ruim. Isso tuliu, pegou muito tempo meu. Então, muito tempo vendi perfume, trabalhava com cobrança. Minha esposa trabalhou uma época também, isso foi bem ruim, porque quando você planta igreja, você precisa da sua esposa junto. São ministérios bivocacionados. Eu acredito que o melhor é sempre o plantador que nós queremos enviar que ele possa estar full time na igreja, servindo o tempo todo. Ele vai servir melhor, a igreja vai crescer mais rápido, vai alcançar mais pessoas. Mas, às vezes, infelizmente, o plantador de igreja tem que fazer isso, como Paulo fez num período da sua vida, costurar tenda, porque os coríntios não estão se comprometendo com ele. Foi muito complicado. Mas passa. Próxima pergunta. Augusto e Jennifer. São duas pessoas que têm um... Nada contra quem tem Facebook junto, tá, gente? Eu só acho estranho. Parece que a mulher manda na pessoa, assim. Nada contra, mas eu acho estranho. Dinheiro é o mais importante para casar e ter filhos? Sim e não. Você tem que ter dinheiro para casar. Mas você não tem que ter todo o dinheiro que seus pais querem que você tenha. Porque os seus pais também não tinham todo esse dinheiro. Seus pais casaram com bem pouquinho. E os pais colocam uma exigência muito grande sobre os filhos. Mas você tem que conquistar a confiança dos seus pais, tá bom? Dinheiro não é tudo. Você precisa, as mulheres que estão aqui, precisam conhecer um cara que ame Jesus e tenha um emprego. E queira ter um bom emprego. Você, meu irmão, quer casar? Eu quero casar. Eu quero amar essa serva de Deus, pastor. Quero cuidar dessa servinha para mim. Tudo bem. Você precisa ter um bom trabalho, cara. Você precisa ter um... Você não precisa ser o Bill Gates, um CEO... né? Mas você tem que ter um trabalho para, pelo menos no final de semana, sair com ela e comprar uns churros. É o mínimo. Né? É complicado. O trabalho ele fala muito no que envolve a confiança da mulher. A mulher tem medo de se entregar para um cara que ele não mostra que ele é um cara organizado, trabalhador, que ele quer cuidar bem dos filhos, se ele vai enviar a mulher para fazer o trabalho que ele deveria fazer. Então, dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Próximo.